Bom dia, queridos amigos, muita paz no coração. Eu sou a Fernanda Temple, estamos começando com muita alegria, com muito carinho, com muita leveza, o nosso Evangelho na Rede de hoje, aqui pela nossa Rede Amigo Espírita. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar bom dia aqui. Bom dia, Liliane, bom dia, Dete, bom dia, Carla, bom dia, Fabiola. Muita paz no coração de todos vocês. Bom dia para quem se conecta aqui com a gente pelo Facebook, pelo YouTube. Bom dia a todos. Uma semana realmente cheia daquilo que a gente mais precisa e que possamos neste instante nos conectar a Jesus, aos Espíritos de luz, para que possamos ter um estudo abençoado, para que possamos nos fortalecer naquilo que mais precisamos receber, aquilo que cada um veio buscar no dia de hoje. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Essa prece da fraternidade, né? Uma prece muito linda. Bom dia, Renata. Seja bem-vinda. Bom dia, Beatriz, Décio, Arnaldo, Ederson, Raquel. Sejam todos bem-vindos, meus amigos. Hoje a gente continua o estudo da obra Jesus no Lar, pelo espírito de Néio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 19 e nós vamos hoje estudar a receita da felicidade. Tadeu, que era dos comentaristas mais inflamados no culto da Boa Nova, em casa de Pedro, entusiasmara-se na reunião, relacionando os imperativos da felicidade humana e clamando contra os dominadores de Roma e contra os rabinos do Sinédrio. Tocado de indisfarçável revolta, dissertou largamente sobre a discórdia e o sofrimento reinantes no povo, situando-lhes a causa nas deficiências políticas da época. E depois que expendeu várias considerações preciosas em torno do assunto, Jesus perguntou-lhe: Tadeu, como interpreta você a felicidade? Senhor, a felicidade é a paz de todos. O Cristo estampou significativa expressão fisionômica e ponderou: Sim, Tadeu, isto eu não desconheço. Entretanto, estimaria saber como se sentiria você realmente feliz. O discípulo, com algum acanhamento, enunciou: Mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Desejo para esse fim que o próximo me não despreze as intenções nobres e puras. Sei que erro muitas vezes, porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração de que me sinta credor, em face da elevação de meu ideal. Suspiro pelo respeito de todos, para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse. Vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. A indiferença e a calúnia doem-me no coração. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para tormento das criaturas.
A impiedade é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Em razão de tudo isso, sentir-me-ia venturoso se os meus parentes, afeiçoados e conterrâneos, me buscassem, não pelo que aparento ser nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que presumo conservar em minha alma. Acima de tudo, Senhor, estaria sumamente satisfeito se quantos peregrinam comigo me concedessem direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, desde que me sinta aprovado pelo código do bem no campo de minha consciência, sem ironias e críticas descabidas. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. Calou-se o apóstolo e esboçou-se na sala singela, em contido movimento de curiosidade ante a opinião que o Cristo adotaria. Alguns dos companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verbo em comprida dissertação. Mas o mestre fixou os olhos muito límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura. Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros, como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nesta mesma norma, muito breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Bom dia, meus amigos, bom dia a todos que estão chegando agora, bom dia Edi, bom dia Varne, bom dia Paula, bom dia Fátima, muito bom dia, meus amigos, paz no coração e pedindo licença para entrar no lar de vocês, onde quer que estejam sintonizados, para que a gente possa refletir juntos hoje, então, sobre essa mensagem, né? Da verdadeira receita da felicidade. Quem de nós não procura a felicidade? Quem de nós não almeja determinadas coisas na nossa vida? E quantos de nós não vem passando por sofrimentos e às vezes sem a capacidade de lidar com eles? Eu sempre digo que a espiritualidade e o lado emocional têm que andar junto, porque a gente precisa cada vez mais aprender. Amai-vos e instruí-vos. A lei que o Evangelho nos pede sempre, que possamos sempre praticar esse amor, o amor por nós, o amor pelo outro e o conhecimento que vai nos libertar, o conhecimento que vai fazer com que a gente possa vir a usar isso como sabedoria na nossa vida. É uma grande diferença entre apenas ficar nas barreiras do conhecimento, porque de nada adianta se a gente continuar a fazer estudos, se os estudos não começarem a transformar a nossa vida. Então é aquele momento que aquilo que você refletir lá no fundo do coração, quando acaba um estudo, coloque em prática alguma coisa. A vida te pede teoria e prática o tempo inteiro. Então vamos refletir juntos um pouco sobre essa condição da infelicidade. Antes da gente falar sobre a felicidade, nesse estudo onde Jesus nos passa de que para que sejamos felizes, nós precisaríamos tocar também as necessidades dos outros. Então a gente tem muita infelicidade porque a gente age ainda muito no egoísmo. A gente se esquece das pegadas reais do amor, daquelas que realmente vão fazer a diferença, né? Sempre se considera a infelicidade como uma sorte, a debilidade orgânica, a presença de uma doença, os problemas financeiros, emocionais, a solidão, a insegurança, deixando transparecer
que a felicidade seria, então, o oposto de tudo isso. Caso as ocorrências não sejam benéficas, propiciando prazer e poder, isso de maneira alguma pode ser considerado como desgraça ou pesar, dependendo naturalmente da maneira como você encara tudo isso. Invariavelmente, a situação deplorável de hoje, se bem administrada, ela pode se transformar em uma dádiva de engrandecimento interior e de compreensão dos acontecimentos existenciais, mais tarde favorecendo a conquista da felicidade. Esse é um trecho do estudo da redação do Momento Espírita, né? E é justamente isso, né, gente? A gente fica com uma imagem muito ilusória da felicidade, parece que é uma coisa é um mundo de Oz, onde nada perturba a nossa paz. Onde que a gente vai começar a exercitar realmente o nosso crescimento? Onde você realmente vai aprender a amar na sua vida, se não for diante das adversidades? Onde você vai treinar a sua paciência, se não for nos momentos onde algumas situações tiram você do sério? Você tem paciência suficiente no trânsito quando tem uma buzina atrás de você? Você tem amor o suficiente quando alguém discorda de você? Você tem tolerância o suficiente quando alguém está agindo de uma maneira inadequada? O tempo inteiro, então, a gente, por viver em sociedade, a gente está esbarrando um no outro. E aí, a gente precisa saber se a gente vai continuar a se atropelar ou se a gente vai numa mesma direção. Isso é fundamental, né? A gente saber para onde que a gente está indo. É fundamental. A gente, às vezes, está indo para um caminho totalmente equivocado. Então, esse caminho equivocado vem a partir das nossas escolhas. Nós estamos interligados uns nos outros. E nós precisamos conquistar isso junto. Aqui ainda do livro do Evangelho, nós temos aqui no capítulo 5 uma partinha aqui do Cardeal Morlot, de Paris, falando o seguinte: meus caros filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um dentre vós despoje energeticamente o homem velho. Deveis tudo à divulgação desse espiritismo que já começou a vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios de luz sagrada. A obra, pois, meus bem-amados filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse objetivo grandioso de preparar as novas gerações. Um mundo em que a felicidade não será mais uma palavra vã. Então, nesse mesmo trecho, ele fala sobre a felicidade, né? De que muitas vezes a gente está muito preso às condições materiais. E a gente esquece tanto que a gente está diante de um processo transitório, né? Tudo aqui é transitório. E a gente vai se esquecendo que a gente precisa viver no mundo não preso às coisas do mundo. Então a gente anda muito, muito apegado. Quanto mais apegos a gente tem tido nessa jornada, mais sofrimentos, entende? Quantas crises emocionais a gente tem, pessoas extremamente ciumentas, possessivas. A gente acostumou a chamar as pessoas de meu, né? Então, não vamos extinguir aquele carinho que às vezes emanamos, né? Quando colocamos o meu filho, é o meu marido, né? É o meu pai. Só que o que eu estou querendo falar nesse momento é o que tem por trás, às vezes, de alguns sentimentos, em que a gente se torna cada vez mais dependente. E aí, com essas dependências, não dá para ser feliz, gente.
Por quê? Se a tua felicidade depende exclusivamente do outro estar do teu lado, né? Você sempre vai ser infeliz. Porque a gente sabe que a gente está aqui uma alma individual. Nós nascemos nesse corpo. E de quantos corpos nós já pertencemos, né? Quantas vestes nós já largamos e quantas nós já colocamos. Então, aprendemos a viver para fora, atender o outro, como se simplesmente, somente isso fosse o sinônimo da caridade. Então, enquanto nós estivermos perdidos dentro da gente, como eu disse numa palestra ontem, infelizmente é uma realidade. Quantos de nós, de repente, vamos desencarnar como suicidas? Se a gente estuda ali o nosso lar, a gente vai ver a condição de André Luiz, né? Os excessos, os nossos excessos que a gente comete com o nosso fígado, né? Para nosso intestino. Estou falando do corpo físico, daquilo que a gente come mesmo, mas não é só isso. É os excessos em tudo, porque a gente, cada vez mais, a gente vem se sobrecarregando. Nunca vimos tantas pessoas infelizes. Nunca vimos tantas pessoas doentes do corpo, os hospitais cheios, mas também é provado que os hospitais espirituais, sejam de qualquer crença ou de qualquer segmento, estão também cada vez mais cheios. Em parte porque as pessoas estão resgatando o seu processo de alma. As pessoas cada vez mais gritam por isso. Mas em parte também porque as pessoas estão cada vez mais doentes, necessitadas. Necessitadas daquilo que elas perderam ao longo da sua jornada. As pessoas foram se desconectando desse sagrado dentro delas. Nós recebemos um maravilhoso presente, que é aqui, estar encarnados. É um maravilhoso presente, não é mesmo? E o que a gente tem feito dessa encarnação aqui? Realmente é um prestar atenção de cada passo. A felicidade é esse estado de espírito que a gente vai conquistando. Eu acredito que está muito ligado com a paz. A paz que a gente pode gerar em nós, né? A sensação de felicidade, de ter a consciência tranquila, de você saber que você está fazendo o melhor que você pode. Saber que se você desencarnasse nesse exato momento, pudesse pegar o seu roteiro encarnatório, né? Se essa folhinha fosse o seu roteiro, e você olhar para ela e você falasse que realmente você cumpriu o teu roteiro. A felicidade é uma conquista, como a evolução moral é uma conquista. Eu, você, nós encarnamos nesse planeta para resolver um pacotinho que se chama karma. Dentro desses karmas, nós temos más tendências que trazemos com a gente. Eu tenho certeza que você e eu trazemos as coisas do passado que nós não resolvemos. Eu tenho certeza que são colocadas pessoas no nosso caminho porque nós temos coisas a resolvermos com elas. Mas a gente acha que isso é sofrimento. A gente acha que lidar com uma diferença é sofrimento. A gente acha que o outro, às vezes, é um peso para a gente. E volto a falar, é justamente o contato com situações difíceis, com pessoas difíceis que estão provocando em você a sua evolução. Com certeza você vai ser testado, né, a se desequilibrar o tempo inteiro. E boa parte das pessoas, dos espíritas, ainda culpam determinadas situações de um processo obsessivo, por exemplo. Tem um encosto aqui comigo, né? A energia do meu marido, da minha esposa, não me deixa evoluir. A pessoa está sempre pesada. As pessoas do meu trabalho, de repente, não são... A gente julga que são pessoas menos evoluídas que a gente, porque às vezes não estão indo num determinado estudo ou não têm uma certa espiritualidade. A verdade é que nós temos preconceito, sim.
só que nunca escancarado. Preconceito não só de pessoas de cores diferentes, de crenças diferentes, mas também da evolução diferente. Só que a gente precisa começar a olhar o nosso próximo de maneira igual. Que cada um está, sim, num processo evolutivo e que nós precisamos aprender a dar a mão. Existem pessoas que, às vezes, estão numa condição de tanto lamento. Sabe aquela pessoa que liga para você, né? Você fala alô, né? Você tá ótimo. A pessoa começa a desabar em cima os problemas dela, né? E você fica com uma dor de cabeça gigante, mas a pessoa tá ótima. Aí ela vai falar para você, foi ótimo falar com você. A questão não é desabafar. A questão é que às vezes essa pessoa vai te procurar infinitas vezes sobre o mesmo tema e às vezes ela não quer escutar. Às vezes ela só quer falar. E o que eu estou falando são pessoas que se comportam às vezes num processo de vítima. Pessoas que não acreditam no seu poder pessoal de mudar as coisas. Pessoas que não estão alimentando a sua própria luz. Pessoas que não estão alimentando o seu processo de felicidade. E é importante falar, e falar novamente, sobre a questão do evangelho dos tormentos voluntários, porque tem tudo a ver com a nossa conquista da felicidade. Se eu começo a evitar coisas desnecessárias na minha caminhada, se eu tenho esse praticar de Jesus, que é orar, mas vigiar. Porque às vezes a gente ora mais do que vigia. Vigiai. Vigiai os seus próprios pensamentos, porque eles são energia. Vigiar os seus próprios sentimentos, porque eles emanam o tempo inteiro alguma coisa para alguém. Às vezes as pessoas acham que quando elas estão sofrendo e elas não querem ser um peso para ninguém, e elas se isolam do mundo num quartinho, né, que elas não estão fazendo mal para ninguém. Enganam. Porque nada que nós fizermos aqui vai passar desapercebido. Tudo que você faz afeta alguém em algum lugar. Nós estamos aqui numa grande teia, numa grande corrente, interligados. Nós precisamos caminhar, nos dando as mãos, não nos acorrentando. Nós precisamos caminhar com a segurança de realmente estarmos fazendo esse melhor, agindo com sabedoria, não alimentando o negativismo das pessoas. Tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo. Deixa eu ler aqui o recadinho da Marinalva. Somos infelizes por gostar dos códigos de boas maneiras do mundo, esquecendo dos códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. É verdade, Marinalva. O maior exemplo, né, não são aqueles que são pregados com as palavras. Receita de felicidade para a gente seguir são exemplos, não palavras. Porque de nada adianta a gente simplesmente, né, ler livros de autoestima, receitas prontas de bolo de felicidade, porque não vai acontecer assim. Tudo na tua vida vem por plantio. É uma conquista. A gente precisa aprender a dominar mais, então, os nossos impulsos. Porque, como digo, já saímos daquele processo do homem e mulher das cavernas que faziam as coisas de forma primitiva, de forma impulsiva, dos bárbaros que éramos antigamente, da maneira qualquer que lidávamos com a nossa própria energia. Agora, nós somos seres pensantes. Nós temos aí o Evangelho como exemplo. Nós temos aí os passos de Jesus como exemplo. E ele sempre nos dizendo para sermos como crianças. A criança tem a espontaneidade, a criança tem a leveza, a criança tem a ternura, a criança tem a compaixão. Nós vamos perdendo, nós vamos nos perdendo das coisas simples, né? Nós vamos perdendo aquelas coisas
que realmente nos conectavam a uma sensação boa. Hoje, tudo te pede pressa. E aí eu pergunto para você se você precisa realmente ir com toda essa pressa. A gente precisa pensar. Se te mandam aí a mensagem do WhatsApp, se você não responder em seguida, ai de você. Por que tem que ser assim, gente? Por que as pessoas estão tão acumuladas? É tanta coisa, né? As pessoas acumulam coisas e elas esquecem do tesouro da alma, de vivenciar o seu espírito. Voltando para o assunto do karma. Karma é para que a gente possa realmente perceber que é simplesmente uma lei de causa e efeito. Tudo que nós fazemos, a gente vai ter a colheita disso em algum momento. Inevitavelmente. Tudo que aquilo que a gente está gerando vai voltar para a gente em algum momento. Tudo que nós fizemos no passado está agora retornando a nós. E não deveríamos ver isso como um peso, mas como uma oportunidade. Que bom. Que bom que eu tenho a oportunidade de nascer nessa família. O que acontece? Alguns de nós esquecemos desse roteiro de encarnação. Esse roteiro que nós escolhemos esse pai, nós escolhemos essa mãe, nós escolhemos essa família exatamente do jeitinho, né? Exatamente do jeitinho que é. Exatamente com essas diferenças. Nós sabemos que muitos inimigos do passado estão juntos agora. Algumas pessoas falam assim, né? Que meu santo não bate com o da fulana. Por que será? Qual que é o teu desafio diante disso? É se afastar ou aprender a amar e resolver aquilo que você sente? Porque com certeza a gente está aqui para resolver problemas. Então essa partinha que eu falo, essa partinha de karma, essa partinha de que aquilo que eu tenho que resolver, essa parte do que eu tenho que cuidar, enfrentar. As suas más tendências, como eu disse, elas vão ser testadas. Como? A partir das situações que você menos espera. Às vezes vai vir um amigo te incitando a um desequilíbrio. E aí, quais são seus vícios? Quais são suas más tendências? Você tem agido aqui na carne de forma inteligente? Vamos falar um pouquinho de carne? Como é que você se alimenta? Qual a sua alimentação física? Como é que é? Como é que é a sua saúde? Você cuida do seu corpo? Você cuida do seu sono? Suas energias no sexo. E aí? É só no primitivo ou estamos aprendendo aí pelo amor também? A usar a nossa energia sexual de forma inteligente. A energia sexual é uma das energias de maior troca que se tem da procriação, da vida. O que mais se tem, se a gente colocar aí na internet, hoje é desequilíbrio sexual, né? Tivemos incidentes aqui na própria sala, né? Aqui no chat, algumas pessoas se expressando de forma desequilibrada. Então precisamos prestar atenção. Nós não nos desequilibramos sozinhos. Ao nosso redor, como semelhante atrai semelhante, nós sempre vamos atrair situações perigosas. No campo espiritual, no campo energético, nós vamos atrair vampiros de toda a ordem. Tudo que está em excesso aí, alguém vai se aproveitar, né? Que nada fica, né, acumulado sem ir para algum lugar. Só que a gente precisa aprender o quê? É o que eu sempre digo. Parte do nosso equilíbrio humano está na ponta onde a gente aprende a se descarregar, a descarregar as tensões. A hora que os incêndios estão muito grandes aí dentro, a gente aprender a abaixar, a tomar um copo de água, a refletir. Como Jesus fazia infinitas vezes subindo a sua montanha, Jesus jejuava. Jesus ficava bastante em silêncio.
O que é isso? A importância de calar um pouco a mente, né? Jesus ensinava isso. Algumas pessoas acham, porque alguém conquistou uma evolução, que não precisa da manutenção. E não, Jesus ensinou isso, que por mais luz que ele tinha, ele sempre cuidava do processo de manutenção. O jejum, a quietude do corpo, a oração e a meditação. Nós precisamos prestar atenção nisso, então, nesse acalmar dos nossos incêndios, na reflexão do que realmente faz a gente feliz. Tem uma música muito bonita, né, do cantor Daniel. Ela fala assim: o que a gente precisa, né, para ser feliz? Que às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Então, só não vou cantar para não correr o risco de desafinar. Mas depois vocês procuram ela, para quem não conhece, de uma felicidade muito bonita. E é isso, né, gente? Assim, não é mais fácil mesmo a gente entrar nessa condição de vítima, né? Que a gente, poxa, as coisas não dão certo para mim. Por que você está nessa situação? Vamos aprender a crescer nesses momentos. Sempre com oração, sempre sabendo que a gente está ligado, né? A egrégoras de luz que nos acompanham, a toda uma infinita gama de ajuda que nós temos e sempre teremos, né, no nosso caminho. Então, assim, a gente não está sozinho para enfrentar as dificuldades. Mas a gente precisa sair da pré-escola, né, para ir para a universidade. Lembra daquela passagem de Paulo de Tarso, que dizia que quando era menino, agia, pensava, falava como menino. E agora que passei a ser homem, posso ver as coisas como homem. A mensagem principal ali dele. Paulo de Tarso, enganosamente, estava num caminho de violentar cristãos, né, de perseguir cristãos daquela época. E de repente, ele é tocado, né, pela sua conversão. O mestre lhe fala ao seu coração e ele começa a modificar a sua vida. Quando pensamos em renovação, pensamos que muita coisa vai ter que ser deixada para trás. Para você ser um homem novo, uma mulher nova, muita coisa vai ter que ser deixada para trás. Você precisa parar de agir e sentir como um menino, como uma menina. De fazer, de se alimentar da preguiça, de se alimentar daquilo que... quanto tempo você tá para entrar num determinado curso, num estudo, num trabalho voluntário, em alguma coisa que você tem que fazer, e você não faz. Quanto tempo você está perdendo aí no Facebook, no WhatsApp, em um monte de coisas, não desconsiderando que é importante também, faz parte, né? As nossas conexões hoje estão cada vez mais tecnológicas, mas cuidado. Cuidado para não se perder tempo demais em determinada coisa. Cuidado para não se tornar um viciado em qualquer coisa. Cuidado para não se tornar um dependente de qualquer coisa. De pessoas, como eu falei, de coisas. Porque tudo isso passa. Pensa naquilo que está sendo edificado dentro de você. Aquilo que não passa, que não importa aonde você estiver, nesse plano, em outro plano, você vai levar com você os tesouros da sua alma, os tesouros do seu coração. Gratidão a todos presentes, viu? Pelo recado, aqui pelo carinho. Kátia, seja bem-vinda, viu? Então, é isso, né? Essa consciência, né, que a gente sempre precisa ter.
Passamos a vida em busca da felicidade, procurando o tesouro escondido. Corremos de um lado para o outro esperando descobrir a chave da felicidade. Esperamos que tudo que nos preocupa se resolva num passe de mágica. E achamos que a vida seria tão diferente se pelo menos fôssemos felizes. E assim, uns fogem de casa para ser feliz. Outros fogem para casa em busca da felicidade. Uns se casam pensando em ser feliz. Outros se divorciam para ser feliz. Uns desejam viver sozinhos para ser felizes. Outros desejam possuir uma grande família a fim de ser feliz. Uns fazem viagens caríssimas buscando ser feliz. Analisam roteiros, escolhem os melhores hotéis, os pontos turísticos mais invejados para visitar. Outros trabalham além do normal, buscando a felicidade. Fazem hora extra, inventam treinamentos e mais treinamentos para encher sempre mais os seus dias com compromissos profissionais. Uns desejam ser profissionais liberais para comandar a sua própria vida e assim ser feliz. Outros desejam ser empregados para ter a certeza do salário no final do mês e assim poder ser feliz. Outros ainda desejam trabalhar por comissão, assegurando que o seu esforço se transforme em melhor remuneração e assim ser feliz. É uma busca infinita. Anos desperdiçados. Nunca a lua está ao alcance da mão. Nunca o fruto está maduro. Nunca o carinho recebido é suficiente. Sombras, lágrimas, nunca estamos satisfeitos. Mas há uma melhor forma de viver. A partir do momento em que decidimos ser felizes, nossa busca da felicidade chegou ao fim. E aí, você aí do outro lado, decide ser feliz? Agora. Percebemos que a felicidade não está na riqueza material, na casa nova, no carro novo, naquela carreira, naquela pessoa. E jamais está à venda. Quando não conseguimos achar satisfação dentro de nós mesmos, é inútil procurar em outra parte. Sempre que dependemos de fatores externos para ter alegria, estamos fadados à decepção. A felicidade não se encontra nas coisas exteriores. A felicidade consiste na satisfação com o que temos e com o que não temos. Poucas coisas são necessárias para fazer o homem sábio feliz, ao mesmo tempo em que nenhuma fortuna satisfaz a um inconformado. As necessidades de cada um não são poucas. Enquanto nós tivermos algo a fazer, alguém para amar, alguma coisa para esperar, seremos felizes. Tenhamos certeza, a única fonte de felicidade está dentro de nós e deve ser repartida. Repartir as nossas alegrias é como espalhar perfume sobre os outros. Sempre, algumas gotas acabam caindo sobre nós mesmos. Na incerteza do amanhã, aproveite hoje para ser feliz. Se chover, seja feliz com a chuva que molha os campos, varre as ruas, limpa a atmosfera. Se fizer sol, aproveita o calor. Se houver flores no seu jardim, aproveita o perfume. Se tudo estiver seco, aproveita para colocar as mãos na terra, plantar sementes, aguardar a floração. Se tiver amigos, aproveita para bater um papo. Troque ideias, seja feliz com a felicidade deles. Se não tiver amigos, aproveite para conquistar ao menos um. Aproveite o dia de hoje para você ser feliz. Então, gente, é uma decisão, né?
Bom dia, Cíntia. Que bom que você está aqui com a gente. Seja bem-vinda. Bom dia a todos que estão chegando agora também. Muita, muita, muita paz. Marinalva diz: bom dia, é verdade, mesmo ultimamente tenho vivido assim escrava do meu trabalho e fazendo planos para um dia ser feliz. E o tempo está passando rápido demais. Pois é, gente. Isso aqui é um passeio, né? É transitório. Então não dá pra gente pensar, deixar as coisas tão para depois. Você faz um planejamento de tanta coisa assim para sua vida, assim, para anos, né? Daqui a alguns anos, você não sabe. Eu não sei se a gente vai estar aqui. Não dá para deixar para depois o que você tem que fazer agora. É um dia de cada vez, mas é um dia bem vivido. Não sobreviva. Viva bem esse dia. Te reconcilia com o teu adversário, como o mestre nos pediu. Às vezes, esse adversário é você mesmo. Você que está empatando a tua vida. Se você está pesado, lamentoso, vitimoso, é você que está se colocando para baixo. Ninguém consegue chegar perto de você nesse dia. Muda a tua vibração. Vamos começar a falar de coisas boas. Achar as coisas boas. Se você tem um limãozinho só, vamos fazer uma limonada. A vida o tempo inteiro pede criatividade para você. Tem uma historinha, né? Que havia uma família. E essa família era tão pobre que ela vivia em ocasião assim mesmo de miséria, né, quase. A única fonte de renda dessa família era uma vaquinha. Então a vaquinha dava o leite, algumas coisas assim, aquela família grande, né? Vivia ali da vaquinha. Um certo dia um monge vai com um aprendiz visitar alguns lugares e se depara com essa família, vivendo naquela situação. Então, o monge fala para o seu aprendiz: eu quero que você vá lá e jogue essa vaquinha pelo barranco. Ele fica espantado, né, com essa ordem, né? Mas vai lá e não contraria o mestre, vai lá e joga a vaquinha pelo barranco. Quando um tempo depois esse aprendiz fica em crise de consciência e ele tenta voltar para visitar aquela família, né? E para ver como que ela estava. Quando ele chega nesse mesmo lugar, aquela fazenda, parece um lugar novo. Uma pessoa atende no portão, parecia um empregado. E ele diz, né? Ele pergunta daquela família que estava ali há tempos atrás. E esse moço disse que eles estavam na cidade, fazendo seus trabalhos, no comércio ali da região, e que, há um tempo atrás, tiveram um acidente com uma vaquinha, que era a única fonte de renda, e que a partir daquele momento que aquela vaquinha morreu, eles descobriram formas novas, que nem sabiam sobre eles mesmos, começaram a aprender suas habilidades e começaram a prosperar. Felicidade é prosperidade também. É o cultivo de tudo isso na tua vida. Às vezes, simbolicamente, a vaquinha, coitada, né? Mas é apenas simbolicamente. Às vezes você tem uma vaquinha amarrada aí, não tem? Na tua vida? Você está dependente do quê? Você tem medo do quê? No quesito da tua evolução. O que você precisa realmente fazer? Ter um movimento, né? De mais ninguém. Não está na hora de você começar a empurrar algumas vaquinhas? E se a vida empurrou algumas vaquinhas para você, porque às vezes você não vai mesmo pelo amor, você tem que ir pela dor. Você para sim no hospital, você sofre um acidente, você passa por desafios, por adversidades, você passa por crise.
E algumas pessoas ficam nela. E esquecem que isso, como nós lemos e estudamos nos nossos textos, às vezes pode ser simplesmente uma ponte para a felicidade. Você aprender na adversidade, a extrair o melhor de você, a aprender. Só não evolui aquele que não quer aprender. Enquanto nós continuarmos a nos culparmos, a nos oprimirmos, a acharmos peso em nós, nos outros, nunca teremos felicidade. Nós podemos ter tudo. Algumas pessoas falarem para você, você tem tudo para ser feliz, mas está faltando alguma coisa. Pode ter certeza que isso não está relacionado ao que você tem, mas àquilo que você é, aquilo que você descobre dentro de você. Respeita a sua natureza interior, respeita também a natureza do teu semelhante. Não amarra teu semelhante, não. Deixa ele seguir o caminho dele. Caminhos diferentes podem chegar no mesmo fim, como estradas diferentes podem se encontrar lá na frente. Então vamos lembrar sempre disso, né? Bom dia, Ana. Bom dia, Viviane. Bom dia, Moacir. Sejam todos bem-vindos. As bênçãos, né, para todos vocês e todos também que estão pedindo oração também, já estão recebendo através da nossa corrente de vibrações, né? Os nossos amigos espirituais estão presentes e acompanhando tudo. Cleison, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Bonito, Leon Denis. Pois é, gente. Às vezes a nossa alma parece uma pedra, né, Cleison? Às vezes a gente também tá duro demais, né? Às vezes a gente também tá como animal, agitado demais, né? Mas acordar a consciência é uma decisão. De novo, falando de Paulo de Tarso, deixa determinadas coisas de lado. É uma decisão. Não deixa as coisas te dominarem. Veja bem direitinho como você administra o teu tempo, como que você administra o seu dia, o tempo que você tem para as coisas. Cada coisa tem que ser vivida com alegria. Uma das coisas muito importante é a gente aprender a cultivar a gratidão. Porque a gratidão, ela vai num caminho oposto à reclamação. Toda vez que você começa a agradecer, existem métodos que utilizamos de agradecer até o que nós já não temos. Então, sim, eu agradeço por ser feliz. Eu agradeço por tudo que está acontecendo na minha vida, pela oportunidade. Olha tudo com um olho bom. É difícil? Alguns podem falar. Mas te coloca no treino. Reeduca. Aquele processo, de novo, falando da mudança, ele só vai acontecer com reeducação. Aquilo que nós precisamos educar é trabalho nosso. É trabalho de disciplina. Aquilo que a gente precisa fazer diariamente. E você vai começar hoje. Pensa. Uma coisa hoje que você vai fazer de diferente. Repensa teus hábitos. Coloca uma boa semente no teu dia. Faz essa semana ser boa. Abraça a tua vida. Coloca um sorriso no rosto. Quem procura, somente aquele que bate a porta se abrirá, nos diz Jesus. Então nada vem de graça, gente. Vem por merecimento. Vem por colheita. Então sim, a felicidade, ela pode estar nas coisas mais simples. Nosso estado de espírito.
vamos entrar nesse bom estado de espírito, nesse bom ânimo, nos contaminar de coisas positivas. Então, vê direitinho aquilo que você anda acessando na internet, tá? Vê direitinho com quem você vem conversando, o que realmente acrescenta e o que não mais contribui. Então, o seu terreninho interior é muito importante que ele esteja livre de todo lixo. Que ele esteja livre para que a gente possa fazer aí um lindo jardim. Você vai começar a olhar as coisas com mais beleza. Aquilo que te agredia não veio para te fazer infeliz. Veio para trazer a força de um guerreiro, de uma guerreira que nasceu na hora que teve que forjar essa espada de combate, né? Na hora que você teve que aprender a sair da acomodação e ir à luta. É isso, Maria Ângela, sair da acomodação, ousar todos os dias. Sempre tem uma coisa nova para você descobrir sobre você mesmo. Sempre tem alguma coisa para você descobrir do outro. Tudo pode ser maravilhoso. Tudo pode ser bom. Vamos ter paciência, mais tolerância, meus amigos. Criticar menos os outros. Todo mundo tem seu tempo. Todo mundo tem seu espaço. Dá para todo mundo viver junto aqui, né? Veja o exemplo da floresta, quantas espécies vivem juntas sem se destruir. Então vamos sempre pensar nisso. A Marilda diz, gostaria de acreditar mais nas pessoas. Mas a gente não faz isso, Marilda. Eu conheço pessoas que já falaram pra mim assim, de que é melhor conviver com bicho do que com gente. Eu acho que assim a gente precisa aprender muito mesmo com um cachorro, né? Por exemplo. Vocês que têm animais que gostam vão concordar comigo, né? Cachorro companheiro. Eu vi um vídeo na internet onde depois eu posto lá no meu Facebook para vocês. Era uma pessoa bem idosinha, né? Ela andava bem devagarzinho, né? E o cachorro ia lá e parava toda vez que ele parava. Acho que menos 1 por hora. Tinha algum probleminha na perna, né, com a muletinha. E eu achei tão lindo aquilo, né? De que a gente entender o passo do outro, estar ali, né? Do lado, sendo companheiro, né? A gente pode sempre desenvolver o nosso amor. O problema, Marilda, é que a gente se machucou, desenganou, né? Desengana com as pessoas. E a gente passa a não acreditar mais, né? E aí a gente faz um passo contra a nossa evolução. Porque se a gente não der mais uma chance, como Jesus nos pediu perdão, como Jesus acreditou, como eu sempre falo, tinha lá o Zaqueuzinho no meio da árvore lá, pequenininho, Jesus, olha, vou almoçar na sua casa, né? Tinha alguém puxando o manto de Jesus no meio da multidão, ele sente, ele vê, os apóstolos falam, né, quando ele pergunta, quem me tocou? Mestre, nessa multidão, quantos poderiam ter te tocado? Mas Jesus presta atenção. Aí Jesus vê aqueles que mais eram aparentemente os inimigos, né? E ele olha assim com uma doçura, uma ternura, né? Eu me lembro que tem alguns sonhos que nos marcam tanto, né? Com significados símbolos tão preciosos pra gente. Eu me lembro que era ainda menininha e eu tive um sonho onde eu via espíritos numa condição de hipnose, né? Espíritos obsediados na condição da treva interior.
e andando, né, num determinado momento. E aí, um tempo depois, eu vi aqueles mesmos espíritos indo numa outra direção, com um olhar como se tivesse acontecido alguma coisa dentro deles. E aí, quando eu subo a montanha, eu via Jesus na montanha, como educando, né, como se falando em parábolas para aqueles seres, né. E eu me lembro que eu era tão menininha, mas aquele sonho nunca saiu da minha cabeça, né. E eu acredito nisso, que por pior que seja a situação, por pior que seja um espírito na condição que ele estiver, porque como existem coisas extremamente, né, lindas, existem coisas também bem feias, né? Mas nós não sabemos quanto já estivemos também nessas condições. Não precisa ir longe, não. Basta você ter uma crise de raiva e de ciúme que você se compara, né, a qualquer espírito obsessor nesse momento. E o que me lembra é isso da marca da ternura, né, da doçura. E nós imaginemos, né, como que realmente a presença de Jesus, o olhar de Jesus, com aquela compaixão tão infinita, né, que sabia acreditar e acreditar de novo e dar mais uma chance. Então eu penso que tudo que está acontecendo na nossa vida realmente é para a gente evoluir, para a gente aprender a amar através da dor, do perdão, da tolerância, como eu falei. Aprender a conquistar essa paz emocional, essa felicidade que a gente tanto precisa. Em cada coisa pequena, né? Não vamos colocar máscaras em cima da gente. Tem uma porção de coisinhas pra gente reformar. Reforma íntima é isso. Mas sem culpa a gente. Assumindo. Às vezes você vai buscar um terapeuta. Eu, no meu trabalho como terapeuta, acompanho várias pessoas e vejo os progressos que elas fazem mesmo com elas. A Fernanda faz? Não, elas fazem. E eu apenas intermedio. Jesus falou isso também. Que vai, a tua fé te curou. Mostrando que se a gente tiver fé, se a gente tiver boa intenção, se a gente tiver essa força de vontade, a gente vai. Mas depende da gente mesmo. Não podemos ficar na condição de amargurados, não podemos ficar na situação de doloridos. Precisamos aprender. A cada nó que nós precisamos soltar, a gente vai ser mais feliz. Tangri fala assim: quando a gente começa a olhar para uma pessoa sentindo o ódio delas e a gente transmite amor, tudo muda. Mas não é fácil, não. As pessoas têm muito olhar maldoso. Tangri, eu falaria assim. Deixa eu dar um exemplo. A energia que a gente tem, ela pode estar numa condição bem baixinha ou numa condição bem alta. Convida as pessoas a entrarem na sua luz, não entra na guerra delas. Aí é a sabedoria da gente. Porque a gente não precisa se contaminar, né, com o que está acontecendo de ruim lá fora, gente. Não entra na pilha das guerras, né? Às vezes eu vejo assim nas notícias, espalha lá uma notícia, por exemplo, que nós precisamos rezar pelo planeta, que está acontecendo determinada coisa naquela região. As pessoas se perturbam às vezes, em vez de entrar na energia da paz, da oração, da emanação, elas falam, meu Deus, e começam a ficar irritadas e magoadas, e como isso. Então, pensa sempre nisso. Convida as pessoas a entrarem na sua paz. Convida as pessoas a entrarem na sua alegria. Convida, não impõe. Cada um tem seu tempo, seu limite. Nunca deixa de ofertar. Quando você tem as mãos cheias, Deus trata de esvaziar. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então te coloca no bem. De onde você parou? Você caiu? Vamos continuar?
Você fez uma burradinha aí na vida, quem não faz? Vamos refletir sobre isso e não reincidir no erro? Você estava agindo legal com as pessoas da tua família? Você estava sendo verdadeiro com todo mundo? Você estava fazendo o melhor de você? Não. Vamos recomeçar daqui para frente? Você estava numa vibração pesada? Vamos levantar? Vamos começar? Continua de onde você parou. Não importa a gente quanto a gente caiu, porque Jesus falou para você. Ele veio para os doentes. Ele veio para os que têm fome. Jesus não se esquece, não se esqueceu de nenhuma das ovelhas. Os emissários do Cristo estão por aí e por aqui. Fazendo o melhor que podem, nos ajudando, nos auxiliando sempre. Acompanhando as nossas boas vontades, as nossas intenções. Villani fala, nosso sol interior pode aquecer o outro. Isso, como pode, né? E como um sol, esse símbolo, tem potência para iluminar. Então te ilumina. Começa a pensar nisso. Sempre dá para a gente se iluminar mais um pouco. Sempre dá para a gente irradiar mais um pouco. Sair de uma condição conflitante mental para entrar num sentimento melhor. Carol fala, eu tenho muita mágoa de uma pessoa, sei que só isso me faz mal. Já tentei deixar de ter mágoa, já até pedi a Deus para me ajudar, mas não consigo. Carol, tudo é um processo. A partir do momento que a gente se dedica. O perdão tem muito a ver com orgulho, a gente quer ter razão, a gente precisa remontar isso dentro da gente. É um processo. Não dá para medir o que você sente, o que cada um sente. Assim como eu já tive conquistas interiores, que eu me aplaudo internamente pelas minhas lutas, eu sei que vocês também. Então acredita sempre. Acredita sempre que aquilo que você trabalhar, às vezes, Carol, com a ajuda de uma terapia, às vezes com tratamentos para poder se conhecer, né? Tudo pode ser. Deixa eu ler o último recadinho aqui, que a gente já está na nossa hora. Vânia fala, fui curada de depressão pela mudança interna. Em um centro eu recebia passes. Eu me reformulei espiritualmente e mentalmente. Não sabia que era depressão. Depois de 3 meses de passes e minha reforma interior, senti a cura. Hoje sou estudante do kardecismo. Uma luz entrou em minha vida e nasci de novo. Eu não sabia que era depressão. Faziam 2 anos. Soube depois de estar curada do que se tratava. Sempre dá pra gente nascer de novo. Hoje, renasce mais um pouco. Hora de deixar o velho para trás. Hora de alimentar coisas novas, novos sonhos, novas ideias, novos sentimentos, novos pensamentos, novas afirmações, novos tratamentos. O que não funcionou para você, tenta de outro jeito. Tenta de uma outra forma. Não desiste, não joga a toalha, levanta a cabeça, sorria. Deixa esse sol brilhar para quem quer que precise. E eu peço agora, junto de vocês, para que a gente se sintonize. Eu peço de todo o coração, a quem possa, feche os olhos. A quem não possa, abre o coração. Porque nós vamos emanar com todo o nosso amor por todos aqueles que estão sintonizados nesse momento e vão sintonizar a esse vídeo, a esse encontro. Encarnados e desencarnados. Que possam receber uma luz maravilhosa da espiritualidade amiga. Um abraço do Mestre Jesus, dos guias de luz. Vai sentindo aí no seu coração uma força tão linda. Um amor tão absoluto.
como se você recebesse um passe nesse momento, transferindo energia a você, do alto da cabeça até os pés. Respira fundo. Vamos deixar de lado aquilo que nos oprime, aquilo que nos maltrata. Vamos sintonizar essa imagem linda de Jesus, os olhos brandos, os olhos ternos, o nosso compassivo Rabi. A nos inspirar as luzes, as forças que precisamos em nossa consciência, em nosso espírito. O que cada um veio buscar nesse dia. Dai a todos, Jesus, aquilo que mais preciso. Aquilo que realmente vai lhes fazer paz, equilíbrio. Dai a todos, Jesus, a capacidade de manutenção, de seguirmos fortes no bem, na senda, na seara bendita, fazendo boas escolhas, caminhando um passo de cada vez mais sempre, porque não importa a velocidade, mas a direção. Que estejamos sempre a caminho, Mestre Jesus. Que vivamos cada dia com alegria, leveza e gratidão. Que façamos o melhor por nós, pelos outros. Dai-nos a capacidade daquilo que ainda não temos, de evoluir, de avançar sobre a dor e ir pelo caminho maravilhoso e único do amor, que nos transforma dia a dia. Gratidão, gratidão, Jesus, gratidão aos nossos mestres, gratidão a tudo que nos ensina diariamente enquanto nosso mestre, a cada situação, a cada pessoa que é instrumento divino, para que nós possamos cada vez mais evoluir e crescer. Colocamos a oração por todos que pediram aqui, que já estão recebendo de todo o coração. Continue tendo uma semana abençoada, cheia de luz, cheia de amor. A gente se vê aqui na Rede Amigo Espírita na próxima segunda-feira, das 8 às 9 horas, em mais um Evangelho na Rede. Gostaria de colocar também o meu canal Luz do Espírito, onde eu coloco ali as minhas palestras nas casas espíritas e meu trabalho motivacional, que é pelo motivação e equilíbrio, tá bom? Todos estão convidados a continuarmos conectados. Muita paz, gratidão pela participação de todos, pelos recados, pelo carinho, e a gente se vê na próxima semana.